Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom receber vocês aqui para mais uma escola bíblica especial. Você que ama o estudo da Palavra de Deus, a gente está junto aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo da série Um Povo, Uma Missão, Múltiplas Formas. Hoje a gente entra na fase das múltiplas formas, inclusive. A primeira lição que a gente começa a tratar da temática. Deixamos para trás aí um período que estudamos a questão da missão, a questão da unidade, e agora nós vamos olhar os perfis diferentes dentro dos dons, dos seus contextos, das suas atividades, e nós começamos hoje no estudo da lição de número 10, falando sobre os diferentes dons, e a gente espera você depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta e eu peço desde já para você compartilhar esse link aí com seus amigos que amam o estudo da Palavra de Deus, com a liderança da sua igreja local, com pessoas próximas a você. Compartilhe esse link aí nos grupos de WhatsApp, das maneiras possíveis que você tem aí para compartilhar. Curta também este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da TV Viva Promessa, em especial aqui do nosso programa Escola Bíblica Especial. A gente sempre conta com seu apoio nesse sentido. Nós temos diferentes abordagens, comportamentos, personalidades, jeito de ser, e isso nos torna únicos. Somos diferentes uns dos outros. Não sei, você aí em casa, homem e mulher que está me ouvindo, quantos filhos, por exemplo, você tem? Eu tenho 2. São 2 meninos, mas um é extremamente diferente um do outro. Cada um tem a sua personalidade, cada um carrega em si qualidades e defeitos, dos quais eu tenho certeza e oro para que Deus utilize isso para a glória dele. Compreender essas diferenças nos faz perceber como cada pessoa pode ser útil na vida de uma maneira geral e também dentro do reino de Deus. É sobre esse assunto que a gente quer conversar hoje, sobre esta questão da diversidade dos dons. E para isso, a gente tem aqui a missionária Célia Beltrán, que vai nos ajudar a compreender esse tema, discutir essa temática aqui. E é muito bom recebê-la, missionária Célia, que tem liderado a secretaria da Escola Bíblica, essa área ministerial da denominação da Escola Bíblica. Ela carrega essa responsabilidade e é um prazer recebê-la aqui hoje, nesse estudo aqui, Múltiplas Formas, Diferentes Dons. Seja bem-vinda, missionária Célia. Amém, pastor. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de estudarmos juntos essa lição que eu não escolhi o tema, né? Uhum. A gente só agendou, não, tal dia você vem gravar, tá bom. E aí depois é que eu soube qual era o tema. E eu acho que foi um presente de Deus, né? Porque esse assunto é fantástico, não é, pastor? Sim, com certeza. A gente vai olhar para o texto base daqui a pouco e para as questões, mas antes, eu penso que a própria natureza da vida, né? Como eu citava aqui meus filhos, é tão evidente que somos diferentes uns dos outros, né? Seres humanos, né? Jeitos diferentes, seja corporalmente falando, seja por conta de sexualidade, né? De personalidade, tantas coisas nos diferenciam e nos tornam especiais, né? Nos tornam únicos até, né? A própria digital parece que não há uma que se repete, né? Então há uma diversidade muito grande na criação de Deus e entre os seres humanos também, né? E aí está a beleza, né, pastor? Eu fico encantada com Deus. Para pensar, tem milhares e milhares de pessoas nesse planeta. Sim. E nenhuma é igual a gente. Isso. Não tem 2 pessoas iguais. E Deus, ele pensou em cada detalhe da gente, né? E quando colocou as características na gente, ele pensou o jeito que nós seríamos, como nós seríamos, e somos diferentes, né? Sim. Diferentes e nos completamos, né? Um completa o outro e aí está a beleza, né? Da grandeza de Deus, do trabalhar de Deus. A senhora cita e eu
a própria criação, né? A ideia da criação do casal, né? Do homem e da mulher, ali há um princípio muito importante da complementaridade, né? Isso. Que um oferece para o outro, né? A ideia de serem um só, né? É óbvio, são duas pessoas com personalidades distintas. Na própria história de Adão e Eva, no pouco que a gente lê ali, tem questões muito distintas, funcionalidades, obviamente, distintas, mas há uma complementaridade que torna uma unidade, né? Isso. Mas não é uma unidade uniforme, é uma unidade na diversidade, né? E que se completa. Isso. Aí tá beleza, né? Sim. Bom, até aqui a gente citou, né? Nós viemos estudando nessa série de lições as ênfases da unidade. Somos um único povo, né? Tanto do ponto de vista do reino de Deus, né? Essa unidade cristã no tempo e no espaço. Mas também falamos em algumas lições dessa unidade como povo promissista, né? Como povo que se reúne em torno de uma confissão de fé. O quanto é importante mantermos essa unidade e o quanto é importante que essa unidade se reflita numa missão clara. Trabalhamos aí até a lição de número 9 nas questões da unidade e da missão. Agora a gente abre esse novo ciclo, começando aqui as últimas lições dessa série, tratando da questão das múltiplas formas, né? Num primeiro momento, algumas pessoas quando ouvem, né, a terminologia, está aqui, né, um povo, uma missão, múltiplas formas, dentro do tempo que a gente vive, há uma preocupação, né? Múltiplas formas, por quê? O que isso significa? Mas eu acho que é importante, né? A editoria da lição trabalhou para a primeira dessa série ser baseada nos dons, porque talvez é o ponto mais evidente das múltiplas formas da atuação de Deus, e é o texto que dá base, inclusive, para esse slogan da instituição, é o texto base de 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É uma expressão bíblica presente aqui na carta de Pedro. E a primeira pergunta, ela caminha nessa direção. O que são dons espirituais? Explica a diferença entre dons espirituais e talentos naturais, baseie-se no item 1 e também em Tiago 1,17 e nesse texto aqui de 1 Pedro 4,10. O que são os dons espirituais e por que Pedro os apresenta nessa ideia de que eles vão se mostrar na atividade em múltiplas formas? Então, para a gente definir o dom espiritual é uma capacidade dada por Deus aos cristãos, não é para todas as pessoas, para servirem no corpo de Cristo e cumprirem a missão no mundo. Então, os dons espirituais, ele é distribuído no corpo, né, de Cristo, na igreja, para que a gente exerça o nosso ministério, o nosso chamado, o dom que recebemos de Deus para a missão, né? O olhar o propósito está no cumprimento da missão. Mas aí a gente precisa entender a diferença, né? E os dons naturais, então, ou talentos, né? Preferimos usar a palavra talentos naturais. Quando eu estudava essa lição, eu estava me lembrando, pastor, do meu sogro. Ele pintava quadros assim fantásticos. Eu tenho lá em casa 3 quadros pintados por ele. Chegou a fazer exposição e tudo. Ele nunca foi numa escola de artes. Nunca fez nenhum curso. E nem assim, não era olhar uma imagem e copiar aquela imagem. Não, ele criava. Era da mente dele, né? E nunca estudou para aquilo. Então, ele nasceu com esse talento, né? E conseguia fazer quadros belíssimos, né? Tanto que participou de muitas exposições. Isso é um talento natural. Praticamente nasceu com ele. Né? Nasceu com ele. E todos nós temos, né? Isso, a partir do momento que uma criança nasce nesse mundo, ela nasce com talentos, né? E diferentes, diversificados, né? Porque o nosso Deus é dessa forma, né? Mas aí o talento natural, ele é usado ou não, se a pessoa quiser desenvolver, ou não, para o que ela quiser. Já o
o dom espiritual, ele foi dado ao cristão por ocasião da sua conversão. Então, a partir do momento que uma pessoa entra para o corpo de Cristo, né, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e começa a fazer parte do corpo de Cristo, ela recebe do Espírito Santo de Deus, que é Ele que concede, né, dons, e aí eles são espirituais. Né? E para frente a gente vai ver que tem uma diferença entre os que são num momento específico e outros que são pelo chamado, né? Praticamente pelo permanentes, né? Permanentes, exatamente. É interessante a ideia do verso 10 do capítulo 4 de Pedro, a ênfase na segunda questão a gente vai tratar das questões da distribuição deles, né? E essas outras questões. Mas voltando aqui na primeira, né? A ênfase de Pedro é na boa administração daquilo que a gente recebe de Deus, né? Na minha linguagem aqui, está a ideia de servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. É um presente, é um dom espiritual, ele vem da parte de Deus para aqueles que seguem a Jesus, e o que nos é pedido com o presente que a gente recebe é cuidar bem dele. Cuidar bem dele para o reino de Deus não significa escondê-lo, né? Significa usá-lo para servir aos outros dentro da missão da igreja, né? Isso. E é interessante isso, porque o talento você pode usar em seu benefício. Isso. Não é? Exatamente. E o espiritual, não. Deus nos presenteia não para a gente guardar, ou não para dizer, olha, eu sou importante, Isso. Deus me deu, né, esse dom. Não, não é para isso, é para servir. Isso, exatamente. Na pergunta de número 2, seguindo, aí sim vai citar um daqueles textos que são aqueles clássicos da ideia do dom espiritual, né? 1 Coríntios 12, 4. Lá Paulo diz que há diversidade de dons. Pedro usa o termo múltiplas formas, Paulo aqui usa a expressão diversidade de dons. É um tema bastante recorrente no nosso meio, né? Mas é sempre bom repisar e relembrar quem distribui esses dons. Aí o texto pede para o estudante, né? Se consegue citar outras listas de dons presentes no Novo Testamento, para a gente ir compreendendo essa diversidade de dons, né? Como é que é isso, missionária Célia? Então, quem concede é o Espírito Santo de Deus. Ele que distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja local, daquele grupo de irmãos que estão ali reunidos, cumprindo a missão. Encontramos vários textos, né? Como de Romanos 12, 6 e 8, que fala dos dons da profecia, do serviço, do ensino, do encorajamento, da contribuição, da liderança e da misericórdia. Já em 1 Coríntios 12, 8 ao 10, são os dons da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas e interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 28, ele vai falar do apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedades de curas, socorros, administração, línguas. Em Efésios 4, 11, de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E 1 Pedro 4, 10, 11, o de falar e o de servir. O interessante é que foram escritores diferentes, né? E eles relacionam esses dons de uma forma diferente e não fecham a lista, né? Isso. Isso é interessante. Fechadas, né? Não são listas fechadas. É interessante isso. Nessa linha, missionária Célia, é importante, eu acho que esclarecer para o estudante que está junto com a gente. Às vezes alguém está se aproximando pela primeira vez, né, dessa temática, se aproximou da TV Viva Promessa, é um amigo nosso aqui que gosta da programação, ou é alguém que está frequentando as nossas igrejas não há muito tempo.
é aquela diferença. Eu acho que aqui é um bom momento para a gente conversar, né? De todas essas listas, Romanos, Coríntios, Efésios e Pedro, pelo menos essas 4. Todos há uma compreensão teológica de que são dons dados pelo Espírito. Isso. Alguns são dons ministeriais, outros a gente tem costumado chamar na teologia de dons manifestacionais, né? Alguns deles sobrenaturais, que não necessariamente é algo que vai permanecer. Por exemplo, alguém que é usado com o dom de cura, que é um dom manifestacional, sobrenatural, de Coríntios. Não necessariamente toda pessoa que essa pessoa impuser a mão, ela não vira Nós não temos uma compreensão de que ele é um curandeiro, né? Que sempre ele vai curar a pessoa em qualquer oração, mas Deus pode usá-la mais de uma vez, mas o dom é dado pelo Espírito na necessidade, conforme lhe apraz, de acordo com a necessidade da igreja. Alguns outros, talvez nessa linha mais ministerial, né? Pastores, mestres, falar, servir, são dons que nos acompanham no nosso ministério, né? Traz esse esclarecimento para a nossa audiência. É exatamente isso. O ministerial, Deus ele tem um chamado para cada um de nós, né? É interessante a gente entender que cada pessoa tem o seu lugar no corpo de Cristo. Então, todos nós temos um lugar. E a gente precisa saber, né, qual é o meu lugar, né, qual é o meu papel no corpo de Cristo. E na questão ministerial, Deus te chama para aquele ministério e esse chamado é para toda a vida. Então, você vai desenvolver esse trabalho ao longo da tua vida, acompanha, né, você. Agora, os dons sobrenaturais, que é a descrição ali de 1 Coríntios 12, eles são dons que se manifestam no momento da necessidade, quando Deus quer. Né? Não é algo assim, não, hoje entrou uma pessoa enferma na igreja e ela vai sair curada. Se Deus quiser curá-la, vai utilizar alguém, né, que vai impor as mãos, orar, e a pessoa pode ser curada imediatamente. Né? Sim. Eu já presenciei diversas vezes pessoas serem curadas assim instantaneamente, mas a pessoa ela não é dona do dom. Isso. Né? O dom ele se manifesta na necessidade e quando Deus quer, né? Do agrado dele, o momento que ele escolheu para aquela manifestação. Então, a diferença dessa relação aqui de 1 Coríntios 12 está exatamente aí, né? São dons sobrenaturais, é o Espírito Santo que age num momento determinado, né? E a pessoa que é usada naquele momento, ela não é proprietária do dom. Sim. O dom é do Espírito Santo. Mas mesmo o dom ministerial, que acompanha o nosso chamado, há uma clara compreensão que são dons do Espírito, né? São dons espirituais. São. Misericórdia, né? É um dom exatamente dado pelo Espírito. E um detalhe, pastor, quantas pessoas que às vezes estão no ministério e de repente desiste e ela já não consegue, quando ela resolve virar as costas para Deus, né? Que é a apostasia, né? Que Sim. Se distancia e não quer mais mesmo. Ela parece que perde aquele chamado, ela já não se comunica da mesma maneira, ela já não consegue mais, né? Por quê? Porque isso é espiritual, né? Sim. O chamado, o ministério que foi dado àquela pessoa é concedida pelo Espírito, né? Então, se ela estiver distante de Deus ou virou as costas para Deus, aquele ministério não terá mais frutos. Você me fez lembrar de, salvo engano meu, João, capítulo 15, Jesus falando que nós somos os ramos, né? E ele é a videira verdadeira. Todo ramo que está ligado na videira, se alimentando da raiz, esse dá fruto. Dá né? fruto, Mas isso. quando ele é podado, quando ele é cortado, quando ele não está mais
conectado à videira, ele já não dá mais fruto, né? Eu acho que é essa relação, é essa, né? Se desconectou espiritualmente, há um rompimento dessa fonte, porque mesmo sendo algo que acompanha o nosso chamado, ainda assim é dom do Espírito, é a presença do Espírito que é esse presente que vai fluindo, rios de água viva, para usar João 4, né? Mas se desconectou da videira, você perde a ação do dom, porque você já não está mais conectado na fonte, né? Isso. E uma coisa interessante também, pastor, que o dom natural, ele pode ser utilizado para o ministério. Então, Deus, ele pode, né? Se você já nasce com aquela facilidade para falar, para liderar, e Deus vai colocar esse ministério na tua mão, então junta o dom natural com o espiritual. Às vezes a potencialização daquilo que é natural, né? Pela ação do Espírito, né? Isso. Muito interessante. Na pergunta de número 3, vai talvez tratar justamente dessas questões de se é facultativo e o que acontece com o corpo de Cristo se parte dele não atuar, né? Então, eu acho que a pergunta, na verdade, ela está colocada assim, né? A partir de 1 Coríntios 12, verso 7, o texto base de 1 Pedro 4,10. Qual o propósito dos dons espirituais? O exercício dos dons pode ser considerado facultativo? Acho que vale até esclarecer o que é facultativo para todos nós aqui, né? O que acontece com o corpo de Cristo se parte dele não atuar? Isso é, se membros do corpo de Cristo não exercerem os seus dons. O facultativo seria opcional, né? Sim. Eu posso escolher se eu vou servir ou não? Não, a gente não pode escolher, né? Se a gente recebeu o chamado e Deus concedeu o dom espiritual no nosso ministério, o propósito é da gente servir o reino de Deus, né? Servir o próximo, levando adiante a palavra, a mensagem, propagando o reino de Deus. E não é opcional, né? Eu não tenho escolha, né? Se Deus me chamou e me capacitou para isso, eu tenho que cumprir o propósito, né? O chamado. E a questão de se parte do corpo de Cristo não atuar? A igreja adoece. É simples a comparação. Eu gosto muito da analogia que Paulo faz com o corpo humano, né? O corpo de Cristo com o corpo humano. Se o dedinho do pé tiver um calo, você machucou e ele ficar latejando, o corpo todo sente, não sente? Sente. É um pedacinho lá na ponta, mas incomoda, ele atrapalha. Você não consegue, de repente, calçar um sapato, não consegue caminhar direito, né? Então, vai afetar o teu desempenho, né? E o corpo de Cristo, em relação aos dons, é a mesma coisa. Então, se Deus distribui os dons e eu escondo ele, eu guardo, eu... não quero fazer naquele momento, falo, não, Senhor, espera, vou cuidar da minha vida primeiro, depois eu te sirvo, né? Eu afeto o corpo de Cristo. Então, a igreja local fica afetada quando o membro é negligente, né? Você me fez lembrar de forma prática, pensando no corpo. Eu, recentemente, em novembro, fiz uma cirurgia do tendão de Aquiles, aqui perto do calcanhar, né? E aí eu começo a fisioterapia em janeiro, e a maioria dos exercícios de fisioterapia que eu faço é para a parte mais alta da perna, né? Para a parte mais da coxa aqui, da cintura. E um dia eu perguntei para o fisioterapeuta, poxa, meu problema é lá embaixo. Por que eu estou fazendo exercício para a parte de cima? Aí ele me explica, né? Coisa, obviamente, que eu deveria... A pergunta é até meio ingênua, né? Mas ele falou assim, olha, o fato de você não estar andando normalmente, você está perdendo musculatura de toda a região até a cintura. Para que você volte a andar com normalidade como você andava, não basta recuperar só o tendão, você vai precisar fortalecer toda a musculatura da perna para ela ficar equilibrada entre a perna esquerda e a direita. Então, assim, uma partezinha do corpo pequena afetou toda uma região e todo mundo precisa trabalhar para que o sistema todo funcione bem. Mas é isso mesmo. E aí a comparação com os dons distribuídos no corpo de Cristo é a mesma coisa, né? Se alguém negligencia, afeta
toda a comunidade. Agora, Marcélia, numa questão mais prática da igreja local, agora para a reflexão de você que está em casa aí, que atua na igreja local, que está estudando a palavra de Deus junto com a gente, né? Deixa eu dar um exemplo bem prático da nossa realidade, né? Por vezes a gente reduz essa ação ministerial da igreja, para além dos dons, né? Eu sei que hoje o tema é dons, mas assim, cantar, pregar e ensinar, né? Então, parece que alguns dos nossos membros, por vezes, eu não faço parte do grupo do louvor, então, eu não sou convidado para pregar, ou eu não dou aula, ou eu não sou um diácono, né? Então, parece que em algum momento da nossa história, a gente vai limitando a ação da igreja a poucas atividades e a maioria fica sentada assistindo. A realidade bíblica parece apontar que todo mundo tem um dom. Parece que é isso que Paulo e Pedro ensinam. Cada um tem um dom e precisa exercê-lo. Na ideia da missão, a diversidade de atuações, ainda que a gente esteja hoje falando de dons, né? Ela é muito mais ampla, né? A ideia da missão, da clareza da missão, do corpo de Cristo trabalhar para o bem comum e o serviço e a missão, aponta que essas coisas não se concentram em poucas atividades, né? O próprio dom fala de misericórdia, de generosidade, enfim, tem muitas formas. O que eu estou tentando chegar aqui com você que está em casa é assim, não é porque você não prega ou não canta que Deus não pode te usar poderosamente no reino, na missão. Exatamente. Pastor, eu li esses dias um testemunho de um rapaz que se converteu lá na região do Baixo Amazonas. E ele chegou para o pastor e perguntou: pastor, eu quero ser útil na igreja, o que eu posso fazer? E o pastor, a princípio, ficou pensando: ele é recém-convertido, o que eu vou fazer, não sei o quê. E esse rapaz tem um barco, um tamanho bom, né? E aí o pastor disse: olha, você poderia começar buscando os irmãos que têm dificuldade porque eles vêm pelo rio, né? Para a igreja. Que mora ribeirinho, que tem dificuldade de chegar na igreja, você poderia buscar. E ele começou a fazer esse trabalho. No sábado ele levanta cedinho, vai passando nas casas, pegando o povo, trazendo para a igreja. E no final do culto ele volta devolvendo todo mundo. Aí um dia ele chegou para o pastor e disse: eu descobri qual é o meu papel no corpo de Cristo. Olha só. É de trazer as pessoas para a igreja. É uma forma de eu servir o reino. Você vê, uma coisa simples, sim, né? E o importante que ele entendeu, ele próprio entendeu, né? Chegou e fez esse comentário com o pastor. O que Paulo vai falar nesse trecho longo, né? Do verso 12 ao 26 de 1 Coríntios 12, né? Ele chega a falar nessa direção, né? A mão não pode ficar questionando porque ele não é olho, ou porque ele não é pé. E acho que foi uma fala sua lá atrás, no começo, nas primeiras questões. O quão importante é a gente entender o nosso papel, igual esse rapaz entendeu, né? Entendeu. Entender o nosso papel e fazer o nosso papel. Isso. Alguns vão ter uma atividade de maior evidência, outros de menor evidência. Mas se a gente está fazendo aquilo para o que fomos chamados, como as igrejas seriam mais... penso que até harmoniosas e felizes, né? Se a gente entendesse que a gente está todo mundo ali, nessa diversidade de dons, para o bem do corpo de Cristo, para a glorificação do nome do Senhor e para o cumprimento da missão, né? Exatamente. É um grande desafio. Bom, a pergunta de número 4. Sobre o uso dos dons, comente sobre a variedade de ministérios e operações. Já falamos disso, mas eu acho que é importante reforçar. Cada cristão possui mesmo ao menos um dom? Pelo menos um. Pelo menos um. É interessante, pastor, que quando a gente fala sobre esse tema com a igreja local, é comum as pessoas falarem assim: ai, mas eu não sei qual é o meu dom, né? A gente até sugere os testes, né, de dons que eles direcionam, né, e fica mais claro para a gente. Mas, olha, os ministérios na igreja, nós temos ministérios do ensino, né, que é a área que eu gosto de atuar e é o meu chamado, né, o meu ministério. Da juventude, trabalhar com jovens, com crianças, música, maioridade,
toda igreja tem o pessoal mais velho que gosta de uma programação diferente, que gosta de um carinho, Sim. que gosta de que você sente para ouvi-los contar as histórias, né, antigas. E isso é um ministério, né? Sim. Missões urbanas, pessoas carentes, pessoas deficientes, né? Então, tem N coisas para fazer na igreja, né? Sim, eu tenho na experiência prática do ministério também, na missão urbana ali no Radiação, a gente tem ativado muitas pessoas a partir, inclusive, de seus talentos naturais. A gente tem projetos ligados à culinária. Se eu tenho chefes ali, eu tenho alguns chefes que se aproximaram do projeto, né? Chefes, pessoas que trabalham dentro de cozinhas, de restaurantes, né? Poxa, se eles podem e gostam e querem servir a Deus, inclusive ensinando culinária, e esse é um ponto de contato o primeiro ponto de contato com o Evangelho, grupos de empreendedores, ações em algum esporte, ações diversas que a gente tem detectado. E aí o interessante é isso, na convivência, às vezes você vai descobrindo naquela pessoa, aí sim, o que Deus está fazendo e o chamado que Ele tem. Porque às vezes aquele chefe não necessariamente vai servir só como chefe no seu talento natural. Tem algo que Deus está fazendo ali e Deus vai puxar essa pessoa para fazer uma outra coisa. Mas eu penso que há muita coisa para se fazer quando a gente tem uma mentalidade missionária. E uma dica, pastor, aquilo que você faz e te dá prazer. Sim. Porque se você fizer por obrigação ou aquilo está te incomodando, você não se sente bem naquela função, não é o teu chamado, não é o dom que Deus te deu, né? A gente precisa sentir o prazer, né, de estar servindo, né? Sim. Por mais que tenha a dor e o sofrimento no chamado, né? Mas a gente vê em Paulo, no próprio Pedro, em outros, há um profundo prazer de fazer o que eles estão fazendo, né? Eles se alegram, mesmo diante do sofrimento, eles se alegram. Paulo e Silas na prisão, então, né? Cantando. Cantando. Muito bem. Aí nós estamos chegando praticamente aqui ao final, e aí tem duas aplicações práticas aqui. Descubra o seu dom e desempenhe o seu dom. Isto é, não basta só descobrir. É importante usá-lo, exercer o dom para o benefício da comunidade e para o cumprimento da missão. Por favor, missionária Célia, eu sei que você já citou também a questão de até exercícios, né, que a gente pode fazer para descobrir os dons, mas deixa uma palavra para o nosso estudante, como ele pode ir buscando compreender mais a questão do seu próprio dom. E ao compreender essa importância, né, já falamos, né, desse corpo em pleno funcionamento, dele exercer o seu dom, né? Deixa essa palavra final aí para os nossos irmãos e amigos que nos acompanham e depois, por favor, ore para a gente. Em primeiro lugar, eu creio que a gente deve buscar a Deus, né? Perguntar para Ele, conversa com Deus. Deus é nosso amigo, está próximo da gente o tempo todo, então perguntar para o Senhor e começar a prestar atenção naquilo que te dá prazer quando você desempenha essa função, enfim, né? Esse ato, o que você fizer te dá prazer, te dá satisfação, você volta para casa e fala, puxa vida, hoje o dia, o sábado, foi abençoado, né? Eu consegui me sentir bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, a gente buscar primeiro de Deus, né? Caso ainda reste dúvida, existem os testes, né? Aqui até na lição bíblica coloca um livro da FUMAP, eu acho que foi até na sua época, né? Quando você foi. Esse não, esse é um pouco antes da minha chegada, está ligada ou o pastor Lima ou o pastor Alessio, mas foi um material que a gente usou bastante. Então, e é um material muito bom, né? Então, tá lá, é o livro da FUMAP, né? Pode procurar, buscar e fazer o teste, né? Para descobrir. E a partir do momento que eu tenho a certeza, tenho a segurança
daquilo que Deus me presenteou, eu tenho que me colocar à disposição do Senhor. Eu fiz um voto com Deus, pastor, aos meus 23 anos de idade. Eu disse para o Senhor que tudo que Ele colocasse nas minhas mãos, eu faria. E tenho cumprido até hoje. Amém. Já fiz 70 anos e tenho desempenhado isso até hoje. E não me arrependo, em momento algum, de nada, enfim. E tudo que eu desempenho produz em mim essa satisfação de dever cumprido, né? Sim. Que Deus confiou em mim algo e eu me propus a fazer e as coisas aconteceram. Então, a importância, né, da gente desempenhar. E no desafio dessa semana, nós somos desafiados a procurar descobrir. Se você tem dúvida do dom que Deus te deu, busque essa semana. Comece orando a Deus, comece perguntando a Ele, faça teste, procure seu pastor, pergunte, né? E descubra qual é o seu papel no corpo de Cristo, né? Isso é muito importante. Então vamos orar? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é e representa em nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Muito obrigada, Senhor, por ter feito de nós pessoas tão diferentes umas das outras, mas que juntos no corpo de Cristo a gente se completa, Pai. A missão, ela é executada, ela é cumprida a partir do momento que a gente se junta, utilizando os dons que o Senhor distribuiu em nossas vidas e distribuiu ali na igreja local, para que o Evangelho seguisse adiante, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu não tenho palavras para te agradecer o teu amor e o teu cuidado para com a tua igreja, para com o teu povo aqui na terra, Pai. E eu oro nesse instante, Pai, se existem pessoas que se encontram perdidas dentro da igreja, que não encontraram ainda o seu lugar, o seu papel, que o teu doce Espírito esteja trabalhando nesses corações, nessa mente, que o Senhor possa dar um entendimento, Senhor, a luz a essas que têm dúvida, para te servirem e assim, com certeza, a tua igreja seguir adiante cumprindo a missão, Pai. Muito obrigada por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Missionária Célia, muito obrigado. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. É sempre um prazer ter você com a gente acompanhando os estudos aqui da Escola Bíblica Especial. Na semana que vem, nós vamos continuar na lição sobre os diferentes chamados, para ir fechando esse mosaico da ideia das múltiplas formas. Mas eu quero te deixar esse último recado. Você tem um dom recebido da parte de Deus. Exerça esse dom para a glória de Deus, para o serviço das pessoas e para o cumprimento da missão. Ore a Deus, como oramos aqui, para que o Senhor mesmo te revele, a conversa com pessoas, os estudos te apontem a direção para você servir mais e mais na sua igreja local. Deus abençoe você, a gente fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Deus te abençoe.